O tema é o poder da oração. Eu sei que acredito que todos já ouviram falar da oração, talvez muitos aqui entendem muito de oração, poderiam talvez estar trazendo, né, essa palavra, mas o Senhor colocou isso, né, para que eu trouxesse essa palavra, uma palavra talvez simples, talvez não muito longa, mas uma palavra que para muitos talvez vai ser só relembrar algumas coisas, alguns tópicos, mas para muitos talvez o Espírito Santo pode realmente estar trabalhando de forma no sobrenatural. Então, assim, para nós começar, quantas vezes nós oramos durante essa semana? Quantos minutos nós tiramos falando com o Senhor durante essa semana? Quanto tempo? Como que foi a nossa oração? Como que foi a intensidade? Como que foi a intenção do nosso coração? Vocês já pararam para pensar que existem orações que nós oramos e acontece? Existem outras orações que nós clamamos e nada acontece. Existem momentos que basta nós simplesmente pensar naquilo e o Senhor já está nos atendendo. Às vezes nós não estamos... Muitas vezes nós pensamos que a oração, ela pode ser que seja simplesmente na igreja, pode ser que nós pensamos muitas vezes, principalmente quando nós estamos chegando na igreja, nós pensamos que a oração ela tem um momento que tem um dia na semana só, tal horário que nós vamos orar, mas a palavra nos instrui um pouco diferente disso. E nós, logicamente, eu não vou trazer, né, tudo, mas é simplesmente aquilo que o Senhor colocou no meu coração. E para iniciar, tem lá em Gênesis, eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia, em Gênesis capítulo 4, versículo 26. Aqui nesse versículo é a primeira vez que aparece a oração, não a própria palavra em si, mas a primeira vez que é orado na Bíblia. Aqui então é o surgimento da oração. Ela não está, a palavra ali não diz oração, ela diz invocar, mas em outras passagens bíblicas essa palavra ela é substituída por oração. Então é a primeira vez que aparece. Aqui é um contexto, né, onde que a família de Adão, ela teve uma grande perda, que foi a morte, né, de Abel. E após isso, então, lá no versículo 25, fala que Adão e Eva eles tiveram relações e tiveram um outro filho. Isso foi após, então, todo esse momento aí da perda, né, desse primeiro filho que eles tiveram. Então, era um momento assim que de certa forma estava acontecendo a reconstrução da família, vamos usar esse termo aí, né? E no verso 26 diz assim, também a Sete nasceu um filho, ou seja, Adão e Eva tiveram um filho chamado Sete. E Sete, posterior a isso, também teve filhos. E aí diz assim, também a Sete nasceu um filho, a quem deu o nome de Enos. E olha só o que diz aqui, nessa época começou-se a invocar o nome do Senhor. Então aqui é a primeira vez que aparece na Bíblia o termo invocar, o termo poderia ser substituído por orar. Então aqui é o surgimento disso daqui, tá? Mas o que é a oração, né? O que é a oração? Eu vim, aliás, de uma igreja que eu não vou falar qual é, né? Mas a gente falava em rezar. Eu sei que vocês não vão descobrir qual era, mas a gente rezava. E eu, quando falava que os crentes oravam, eu achava meio estranho. Eu digo, o que é isso, né? E aí tem vamos dizer assim, no dicionário bíblico, vamos dizer assim, tem uma definição que ela diz assim, a oração, no caso, ela é uma aproximação da pessoa de Deus por meio do quê? Olha só, prestem atenção. Por meio de palavras, de pensamentos, e olha só o que diz aqui, em particular ou em público. Vejam só. Então, ela diz que o quê? Que a oração ela pode ser por palavras e também por pensamento. E ela, além disso, ela pode ser em particular ou em público. Ela pode ser na igreja, mas ela pode ser dentro da tua casa, onde que você estiver. Nós vamos ver depois que ela pode ser em todo tempo, em qualquer lugar. Eu até queria trazer um exemplo, assim, na minha vida, né, dessa oração em pensamento. Em 2013 para 2014, nós estávamos vivendo um momento muito difícil na nossa família. Um momento em que a virada do ano ali foi um momento em que nós perdemos a minha mãe. Uma mulher com 48 anos de idade. Ali estava sendo um momento bem difícil da nossa família.
eu estava congregando em Santa Maria, eu ia todo fim de semana para lá, né? Ajudava no som lá. Geralmente eu ia sábado, voltava domingo. E naquele momento eu estava em oração com uma menina lá da igreja, fazia já mais ou menos uns 3 anos, e só que não estava dando muito certo, enfim. E até a gente tinha conversado em relação a isso, estava meio que terminado. E então aqueles últimos dias, aqueles últimos momentos, eu estava trabalhando praticamente sozinho. Nós já plantávamos, na época era eu e o meu pai junto daí, naquele momento. E eu praticamente estava sozinho, porque meu pai estava sempre acompanhando a minha mãe. E na virada de 2013 e 2014 nós passamos no hospital. Ali, como onde nós moramos, na época não tinha internet, não tinha telefone. E quando eu estava no hospital lá, eu peguei o celular e abri no Facebook. E aí tinha uma foto dessa entrando em compromisso com o outro. Naquele momento, para mim, desabou assim, porque eu estava num momento assim que esgotado fisicamente, esgotado emocionalmente, e a minha família, talvez família mesmo que eu digo, pai, mãe, talvez não entendiam a minha fé em Jesus, e nós estávamos 5 dias depois, a minha mãe acabou falecendo, então era um cenário, né, de últimos dias com ela mesmo. E eu lembro que, olha só a importância da nossa oração. E eu lembro que naquele momento eu peguei e desliguei o celular, e ali no meio de todos ali, eu em pensamento, eu orei a Deus. E eu disse: Deus, eu estou me sentindo muito sozinho. Senhor, eu oro nesse momento que tu me ajude, Senhor, eu não aguento mais. Eu oro que tu me dê uma esposa que seja minha amiga, minha companheira, que goste de mim do jeito que eu sou, que queira andar comigo, que goste de andar comigo, que, enfim, coloquei várias coisas, que queira construir algo comigo. E eu falei para Deus, quando eu retornar para a igreja, porque fiquei acho que mais ou menos 2 meses sem ir à igreja daí, por conta do falecimento da minha mãe, né? Que tinha muito trabalho, muitas visitas, enfim. E eu falei para Deus, quando eu retornar para a igreja, que tu me dê um sinal de quem é a minha esposa. Que essa menina, ela venha e me dê um abraço. Uma coisa bem simples, eu falei. E eu simplesmente esqueci daquilo que eu falei para Deus. Mais ou menos 2 meses depois eu retornei na igreja. E eu, graças a Deus, sempre tive uma boa amizade. E naquele dia, algo estranho aconteceu. Eu cheguei na igreja e ninguém me cumprimentou, ninguém falou comigo. Eu achei que todos iam vir falar comigo, porque eu pensei, meu Deus, eu perdi minha mãe, e todos sabiam, todos oravam por isso, sabe? Até meus líderes, na época, ninguém falou comigo, ninguém me abraçou, ninguém nada. E eu fiquei num banco sentado lá e, né, buscando a presença do Senhor. E eu precisava sair mais cedo, porque eu tinha que vir para fora para trabalhar no outro dia, levantar cedo, enfim. E eu lembro que quando eu ia saindo do culto, eu ouvi uma voz. E aquela voz disse, Pablo. E repetiu, Pablo. E eu olhei para trás, tinha uma menina que eu pouco tinha contato com ela, chamada Rayana. E aí ela disse, pai, eu sei que tu andou perdendo a tua mãe, que tu perdeu a tua mãe, e eu queria te dar um abraço. Quando ela me deu um abraço, eu me lembrei da minha oração. A oração em pensamento, a oração em silêncio. E ali então, eu tive a certeza que ela era a minha esposa. E desde então a gente se aproximou, a gente começou a conversar e acho que ficou mais uns 4 meses. Aí a gente entrou em compromisso. Depois do compromisso, a gente levou 9 meses, a gente casou. E estamos aí. Então, isso foi um exemplo que o Espírito Santo colocou no meu coração quando eu estava meditando na palavra para trazer para a igreja da importância e da maneira como nós podemos orar. Nós não precisamos fazer como os fariseus, estar nas praças, gritando, falando, Deus, olha só. Não. Às vezes, basta um pensamento dirigido pelo Senhor. Em Mateus, capítulo 6, versículo 6, aqui fala no orar em secreto. Diz assim, isso aqui é o próprio Jesus nos ensinando. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está em secreto. Então seu pai, que vê em secreto, o recompensará. Essa oração não é diferente da oração que eu testemunhei. É uma oração quase que em silêncio, né? É uma oração bíblica, então. É uma oração que nós podemos, com certeza, se basear e, com certeza, estar o fazendo. Porque é algo que Jesus nos ensinou.
Então, não deixe para orar só na igreja, não deixe para dobrar os joelhos. Eu confesso que eu não sou alguém que talvez possa ser um grande testemunho na questão da oração, né? Assim, tem pessoas que, meu Deus, né? Tu chega perto e aquilo, o Espírito Santo chega a estar saltitando, parece. Nós não precisamos orar simplesmente ter momento, ter horário. Tá lá no teu trabalho, ore. Surgiu uma situação, surgiu uma dúvida, ore ao Senhor. Surgiu um negócio, ore antes. Fale com o Senhor. Senhor, é da tua vontade? É o que tu quer para a minha vida? Realmente esse é o melhor? Fale com o Senhor. Peça que Ele dirija teus passos. Eu costumo muitas vezes falar, quando nós vamos sair de carro, toda vez a gente ora. Pedindo para que o Senhor nos guie, nos dirija, nos proteja, nos livre de toda falha humana e mecânica. Que se nós for visitar alguém, que essas pessoas se alegrem conosco, que essas pessoas fiquem felizes, que o Espírito Santo ministre aos corações delas. E isso funciona, irmãos. Então, é muito importante. Então, isso que o Senhor quer falar para nós, o tema, eu não sei se eu falei agora, esqueci, mas é o poder da oração. Então, é isso que o Senhor quer ministrar profundamente nos nossos corações. Existe outra oração que está lá em 1 Reis, capítulo 8, versículo 22. É uma oração do rei Salomão, tá? Foi na questão da construção do templo e era uma oração de consagração, uma oração, enfim, vamos ler aqui, tá? Disse assim, ó: depois Salomão colocou-se diante do altar. Qual é essa oração que eu estou falando, para vocês entenderem? Então lembram que eu falei que existe basicamente dois tipos de oração? A oração que com palavras e em pensamento, a que é particular e a que é em público. Então, a primeira que eu falei é uma oração em particular, quando você entra no seu quarto. Essa oração que eu vou ler agora, ela é a oração que é em público. Depois, Salomão colocou-se diante do altar do Senhor, diante de toda a Assembleia de Israel, levantou as mãos para o céu e orou. Olha só. Senhor, Deus de Israel, não há Deus como tu, em cima nos céus, nem embaixo na terra. Tu que guardas a tua aliança de amor com os teus servos, que de todo o coração andam segundo a tua vontade. Cumpristes a tua promessa a teu servo Davi, meu pai. Com a tua boca prometestes, com a tua mão a cumpristes, conforme hoje se vê. Agora, Senhor Deus de Israel, cumpre a outra promessa que fizeste a teu servo Davi, meu pai, quando disseste: você nunca deixará de ter diante de mim um descendente que se assente no trono de Israel, se tão somente os seus descendentes tiverem o cuidado de em tudo andarem segundo a minha vontade, como você tem feito. Essa é uma oração pública. Essa é uma oração como se trazendo para os nossos dias, como se fosse na igreja, como se fosse, alguém diante de uma plateia fazendo uma oração. E é uma oração ali que ele está naquele momento, de certa forma, consagrando algo ao Senhor, de certa forma, agradecendo algo que Deus já tinha feito naquela congregação, vamos dizer assim, no templo, naquele tempo ali. E é uma oração que ele estava, de certa forma, aproveitando o momento e reivindicando ao Senhor o cumprimento das promessas pelas quais ele tinha feito a seu pai. Então, daqui um pouco, tem coisas que são promessas que ele fez à nossa família, à nossa geração anterior. Algo que nós vimos na Bíblia ainda não se cumpriu na nossa vida. Nós podemos, então, abrir a nossa boca e orar. Nós podemos reivindicar isso ao Senhor. Vocês sabem quantas vezes nós devemos orar? Será que é uma vez por semana? Uma vez por mês, quem sabe? Creio que não, né? Vamos ver rapidinho lá Daniel capítulo 6, versículo 10. Mas antes de nós falar sobre esse capítulo, Daniel, para quem ainda não sabe, era um jovem que tinha sido levado cativo pelo rei Nabucodonosor. Esse rei ele fazia esse tipo de coisa, ele levava pessoas, ele tomava cidades, regiões e levavam. Qual era o alvo dele? Era pessoas inteligentes, pessoas jovens, pessoas que tinham potencial. Daniel era um desses, tá? Que estava sendo cativo. E Daniel ali passou por muitas situações, muitos momentos. Mas se nós olhar a história de Daniel ele orava. Acho que uma das principais características de Daniel era a oração dele.
Aqui nós vamos ver, eu creio que todo o tempo, mas aqui nós vamos ver quantas vezes ele orava por dia. E teve uma situação ali que houve um decreto, não propriamente do rei, mas de alguns liderados, vamos usar esse termo do rei, que era um decreto que se alguém desobedecesse, estava fazendo, essas pessoas instigaram o rei a criar esse decreto, que fosse feito um decreto que se alguém orasse e que a um outro Deus, a não ser simplesmente adorar o próprio rei, durante 30 dias, essa pessoa deveria ser ser morta, ser colocada na cova dos leões. Aqui diz assim, ó: quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, cujas janelas davam para Jerusalém. E ali fez, olha só, o que costumava fazer. Aqui diz quantas vezes ele orava. E 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao Deus. Então aqueles homens foram investigar e encontrar Daniel orando e pedindo ajuda de Deus. Ali houve, por parte de Daniel, de certa forma, um descumprimento do decreto do rei, mas no mesmo tempo ele estava amparado pelo Senhor. E o Senhor o protegeu. É isso que nós vimos na história, né? Não dá tempo de nós aqui estudar muita coisa em relação a isso, mas anterior a isso, tem um momento em que ele não quis se contaminar com as coisas do rei. Os alimentos que eram dados, oferecidos, todos os jovens tinham direito e teriam que se alimentar com as iguarias do rei, e ele simplesmente não quis se contaminar com isso. E ele e seus amigos tomaram a decisão de não, e eles só comiam legumes. Eles conseguiram, né, com o chefe lá que cuidava deles, eles conseguiram isso, que ele desse, e diz a palavra, foi um teste, se não me engano, de 10 dias, e esses 10 dias, quando eles se apresentaram diante desse chefe ali que estava cuidando eles estavam mais belos, mais bonitos do que todos os outros. Então, aqui mostra quantas vezes ele orava a Deus. E mais tarde aconteceu o grande milagre na vida de Daniel, que ele foi jogado na cova dos leões e simplesmente não foi atacado. Isso por quê? Será que se ele tivesse como nós andamos em muitos momentos, sem orar, sem buscar a face do Senhor, será que o Senhor iria proteger ele? Com certeza não, né? Olha só, quantas vezes nós temos que orar então. Alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Então nós temos que orar sempre. Tá? Efésios 6, capítulo 6, versículo 18, diz assim: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Amém? Então aqui tem uma instrução, né, para nós orar em Espírito, né, em todas as ocasiões, com toda a súplica, né, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração. A oração não funcionou, eu orei e não deu certo. O que a palavra está nos instruindo? Para perseverar, tá? E ela nos instrui então que nós temos que orar em todo o tempo. Existe também uma maneira como nós temos que orar. Existe o estado que nós temos que estar para que a nossa oração seja atendida. Tiago, capítulo 5, ali no verso 16, na parte B, diz o que assim, ó: a oração de um justo é poderosa e eficaz. Minha oração não funcionou. Será que nós estamos sendo justos? Quem é que é justo diante da Bíblia? Na verdade, diz que só há um justo, que é Jesus, né? Mas como que nós podemos ser justos quando estamos em Jesus? Então, se nós estamos em Jesus, nós estamos realmente conectados, realmente ligados na presença do Senhor, realmente cheios da presença do Senhor. Só dessa maneira que a nossa oração
poderá ser atendida. A minha oração não funcionou. Não funcionou porque nós não estamos no Senhor. Mas é qualquer pessoa que consegue fazer essa oração. Olha só no versículo 17, diz assim, desse mesmo capítulo. Elias era um homem como nós. Vejam só. Ele orou fervorosamente para que não chovesse. E não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez e os céus enviaram chuva e a terra produziu os seus frutos. Vejam só. Então, basicamente aqui está falando que a oração ela precisa ser de um justo para que seja atendida. E a oração, nós sendo justos, qualquer um de nós tem condições de orar e o Senhor nos atender. E aquilo que anterior ao que eu estava falando, na reflexão foi falado pouco sobre o poder do que falamos. Então, isso é o poder da nossa oração, daquilo que sai da nossa boca, junto com aquilo que o Senhor quer que nós oramos de acordo com o que a palavra nos instrui. Então, isso mostra que, basicamente, nós temos que ser justos e, basicamente, qualquer um de nós, sendo justos, temos condições de orar e aquilo pelo qual nós oramos acontecer. Uma certa empresa a qual eu trabalhei em Santa Maria, tinha uma mulher, uma senhorinha, que fazia limpeza. E eu trabalhava no RH e a gente era bem amigos, assim. Começou a ter problemas de pedra na vesícula. E chegou ao ponto dela ter que ser afastada da empresa para fazer cirurgia. E um certo dia, antes dela fazer essa cirurgia, eu fui muito tomado pelo Espírito Santo. E eu resolvi fazer uma visita a ela, que às vezes eu orava por alguns lá na empresa, enfim. Então, nesse dia eu fui na própria casa dela e eu falei para ela, eu posso orar por ti? E ela disse, sim, pode. E aí eu orei. Fiz uma oração simples e fui para casa. Passou acho que 2, 3 dias, ela foi na empresa, ela disse, sabe aquele dia que tu orou por mim? Sim, pois é, eu não sinto mais nada, eu não tenho mais nada. Então aquilo foi um momento assim que foi a direção de Deus. E eu creio que naquele momento, pelo menos naquele momento, eu estava sendo um pouco justo, vamos dizer assim. E eu era um homem normal, não vou me comparar com Elias, né? Mas eu era um homem normal. Então quer dizer que qualquer um de nós podemos ser usado, ou pode ser usado, para orar, para levar a cura. Vejam só, então, como é que é essa oração da cura. Essa oração da cura é pela fé. Vejam só o anterior a esses versículos que eu li no capítulo 5 mesmo, no versículo 13, diz assim, entre vocês há alguém que está sofrendo? Que ele ore. Há alguém que se sente infeliz? Que ele cante louvores. Entre vocês há alguém que está doente? Que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele e unjam com óleo em nome do Senhor. Olha só o que diz aqui no verso 15, preste atenção. A oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confesse os seus pecados. Aqui está falando, né, em relação aos pecados. E aí no final ali, aquela parte que eu tinha lido antes. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Então, busque ser justo. Dessa maneira, se você encontrar alguém que está doente, tem grande chance, se o Espírito Santo te dirigir, de você orar e a cura chegar na vida dessa pessoa. Só basta você ser um justo. E estar, com certeza, né, na presença do Senhor, né? Mas para ser justo, você obrigatoriamente vai ter que estar na presença do Senhor. Vejam só que Jesus nos ensinou lá, Mateus, capítulo 21, versículo 18 ao 22. De manhã cedo, quando voltava para a cidade, Jesus teve fome. Vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas nada encontrou, a não ser folhas. Então lhe disse, nunca mais dê fruto. E imediatamente a árvore secou. Ao verem isso, os discípulos ficaram espantados e perguntaram, como a figueira secou tão depressa? Jesus respondeu, eu asseguro que, se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a este monte, levante-se e atire-se no mar. Assim será feito, e assim será feito. E olha só o que diz no 22. E tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Então, Jesus aqui é o nosso maior exemplo, que se nós fizermos uma oração
com fé, a oração que, como eu mencionei antes, que diz lá em Tiago, a oração da fé, a oração que remove montanhas, né? O que seria essa montanha para os nossos dias, né? Na época era literal, mas hoje essa montanha pode ser o teu problema que está logo à frente, que você não consegue remover. Essa é a tua montanha. Então que nessa noite nós possamos tomar essa decisão de orar com fé, crer. O que ele diz aqui? Nós temos que crer que o quê? Que nós já recebemos aquilo que nós estamos orando. Mas lembrem dessa oração, ela precisa ser uma oração que é feita em secreto ou pode ser em público. Essa oração, ela tem uma frequência, ou seja, em todo tempo, qualquer momento que você sentir de orar, você pode abrir a sua boca ou simplesmente em pensamento estar o fazendo. Para concluir, Filipenses, capítulo 4, diz assim, ó: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ações de graça, apresentem seus pedidos a Deus. Vejam só o que diz no verso 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Em tudo, não fiquem ansiosos, diz a palavra. Em tudo, pela oração e súplica, e com ações de graças, apresente os seus pedidos a Deus. Deixarei uma igreja que faz discípulos.